Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Alexandre Bittencourt de Sá e vamos dar início então ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos. Essa é a nossa primeira aula, Introdução em Conceitos Fundamentais. Então vamos ver. Começando pela definição, né? O que é a mecânica dos fluidos? Mecânica dos fluidos é o estudo do fluido em repouso ou em movimento. E o que é o fluido propriamente dito, né? Aqui tem uma definição, uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Não sei se vocês lembram da parte de resistência dos materiais, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um elementinho infinitesimal e eu aplico um esforço normal à face dele, eu tenho daí uma tensão normal. Se eu aplico um esforço paralelo à face dele, a uma das faces dele, daí eu tenho uma tensão de cisalhamento. Ela ocorre no sentido, no caso dos sólidos, de como se fosse cortar, né? Fazer uma camada deslizar em cima da outra. E nos fluidos a gente tem essa definição também, só porque no caso o estudo, né, o objeto de estudo é um fluido. E aqui a gente vai ver agora a definição, qual a diferença, né? Então, se eu estivesse trabalhando com sólido, eu poderia ter da minha situação A para B. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu elemento, né? No caso, volume de controle, elemento de controle, eu tenho ele aqui. Eu apliquei um esforço nele. Esse esforço vai causar uma certa deformação aqui, alfa, né? Então eu deformei ele, acabei deformando um L aqui, um comprimento, um DL, para um D alfa, e isso ocorre tanto com o sólido quanto com o fluido, né? Vocês viram isso em resistências materiais. Se eu apliquei um esforço, ele vai se deformar. No caso do sólido, dependendo da rigidez dele, ele pode deformar pouco, se deformar muito, né? Isso pode ser imperceptível, mas eu vou ter essa deformação decorrente desse esforço. E só porque eu apliquei esse esforço F, o meu sólido ele vai se deformar e vai parar, correspondente a esse esforço F, se for uma deformação elástica. Se eu soltar esse esforço, ele volta para a posição original, né? No caso, uma deformação elástica. O meu fluido não, eu apliquei esse F ao longo do tempo, né? Aqui eu tenho o meu eixo do tempo, aqui eu tenho um T0, T1, T2, ele vai continuar se deformando. Ele vai continuar deslizando para frente essa placa superior onde eu estou aplicando o esforço, né? Então, enquanto tiver um esforço que causa que submete esse meu fluido a uma tensão de cisalhamento, ele vai continuar se deformando continuamente. E com o sólido ele vai se deformar e depois ele volta, né? Se ele estiver na minha região de deformação elástica. Se estiver na plástica, daí, bom, não vamos entrar nisso. Mas o fluido ele continua, né, se deformar. Então essa é a definição. Independente do esforço que eu colocar, né, se ele gerou uma tensão de cisalhamento, vai continuar se deformando. Então a gente tem, quando vai trabalhar com mecânica dos fluidos, as leis básicas aplicáveis a qualquer fluido. Então eu tenho a conservação da massa, a segunda lei de movimento do Newton, o princípio da quantidade de movimento angular, primeira e segunda lei da termodinâmica, mas nem todas são necessárias para resolver um problema. Em alguns casos, isso a gente vai ver com calma ao longo do curso, né? Em alguns casos eu vou procurar condições adicionais. Por exemplo, eu posso usar a equação de estado do gás ideal, são relações que me ajudam, né? Relações adicionais que me ajudam a resolver um problema. Mas então, cada caso é um caso. A gente vai ter que parar e dar uma estudada no que precisa fazer, né, em cada caso, quais equações que eu vou precisar, e estudar individualmente. Então, aqui é só para ter uma noção das leis básicas, né? Agora, voltando àquela definição, né, de termodinâmica, depende da literatura, usa um pouco diferente, mas falar um pouco de sistema e volume de controle. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, volume de controle. Mas vamos primeiro para sistema. Sistema é definido como uma quantidade de massa fixa e identificável. O sistema ele pode ser separado do ambiente por suas fronteiras. Essa é a definição do Fox, do nosso livro texto. Eu também posso definir o meu sistema como uma quantidade de espaço, né, um volume. Em vez de massa fixa, um volume. Eu posso ter o meu sistema com uma massa variável também.
dependendo da nomenclatura do livro que eu utilizar. No Fox, não, ele considera como uma massa fixa. Independente, o sistema é alguma coisa que eu vou analisar, ou uma massa fixa, ou um volume no espaço, certo? E daí eu posso ter um sistema onde as fronteiras são impermeáveis, não deixam passar, impermeáveis à massa e não deixam passar massa. Daí eu tenho essa condição do Fox que eu chamo de sistema fechado, ou eu posso deixar a massa atravessar essa fronteira, que daí eu tenho um sistema aberto. A gente vai ver aqui daí é o nosso volume de controle. As fronteiras do sistema elas podem ser fixas ou móveis. Por exemplo, nesse caso, se eu aquecer esse recipiente, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um peso fixo, né, padrão. Esse gás ele vai esquentar, ele vai, né, aumentar a sua pressão, e com isso eu vou deslocar o meu pistão para cima. Nesse caso, a fronteira do meu sistema, se eu estiver analisando essa massa de gás, ela vai ser variável. Num segundo momento, ela vai ser maior. Ela vai crescer, né? Vamos dizer, um ΔX aqui. Então, a minha fronteira ela pode ser móvel para um caso de um sistema de massa fixa, um sistema fechado. Ou ela pode ser aberta, né? Que é no caso do nosso volume de controle. Então, na mecânica dos fluidos, a gente está interessado geralmente em escoamento através de dispositivos. Então, eu tenho uma turbina, eu tenho uma válvula, né? um bocal, eu quero saber o que está acontecendo naquele equipamento. Então, dificilmente eu vou focar a atenção numa quantidade de massa fixa, em saber o que aquela quantidade de massa vai fazer ao longo do meu sistema, dos componentes. Eu quero saber como o componente se comporta, né? Como um joelho de uma tubulação se comporta, como uma tubulação se comporta, não como aquelas partículas de fluido que entraram no meu sistema vão se comportar ao longo dele até sair. Talvez em algum caso eu precise saber disso, né? Mas é muito comum eu querer saber sobre o dispositivo. Então, no caso, se a fronteira é impermeável, né, a gente chama de sistema fechado, que é o caso anterior. Mas se a fronteira permite a movimentação de massa, a gente chama ele de sistema aberto ou volume de controle, né, que a gente vai trabalhar muito com volume de controle. Em termodinâmica, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho volume de controle. Eu tenho aqui as minhas superfícies de controle, né? Essas superfícies que separam um volume de controle, um sistema fechado, são a minha fronteira. Aqui fora a gente chama de vizinhança, né? Então, aqui eu tenho uma superfície de entrada, e o 3 e o 2 superfícies de saída, né? Então, eu tenho meu volume de controle, minha superfície de controle, minha superfície de entrada, as duas de saída, né? Eu consigo daí definir o meu sistema. Eu quero estudar o que está acontecendo aqui dentro, por exemplo, o quanto de escoamento vai pelo 3, o quanto que vai pelo 2. Então é bem comum trabalhar nesse sistema de volume de controle. Vou fazer um exemplo. Um trecho de redução de um tubo de água tem um diâmetro de entrada de 50 mm e o diâmetro de saída de 30. Se a velocidade na entrada é 2,5 metros por segundo, encontre a velocidade de saída. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo, né? Eu tenho aqui os diâmetros, a velocidade, e eu vou considerar daí a água incompressível, ρ constante, ok? Então, o que eu vou trabalhar, né? Eu tenho a m igual a ρ VA, né? Daí eu posso aplicar a conservação da massa. Isso vai me dizer que o meu ρ V da entrada A da entrada igual ao meu ρ V saída, área da saída, né? Como eu disse que o meu ρ é constante, eu posso cortar. Isso vai me dizer, eu tinha primeiro qual é a velocidade na entrada, então eu quero saber qual é a minha velocidade na saída. Isso eu posso daí isolar minha velocidade na saída igual a velocidade na entrada, a saída. Se eu desenvolver um pouquinho mais, eu vou chegar diâmetro da entrada, diâmetro da saída ao quadrado. Isso vai me dar uma velocidade de... Vocês podem fazer depois com calma, passo a passo, né? Qualquer coisa, esses exemplos aqui tem no livro também, no Fox. Então, é isso.
voltando, né? 7,5 metros por segundo. O que aconteceu aqui? Eu tinha uma área maior, eu reduzi a área, então minha velocidade vai ter que aumentar, né? A mesma quantidade de massa que estava passando por aqui, como a minha massa específica não variou, então eu vou ter que passar aqui na saída com uma velocidade maior, para passar a mesma quantidade de massa que passou no começo, por intervalo de tempo, né? Então aumentou a velocidade de 2,5 para 7,5 metros por segundo. A gente vai estudar muitas vezes o fluido, praticamente todas as vezes, né? A gente vai estudar o fluido como meio contínuo. É muito difícil eu trabalhar com o fluido como não contínuo, como partículas, né? Então eu vou tentar analisar ele como meio contínuo. O que significa isso? A estrutura molecular do fluido ela é tal que a massa não é distribuída de forma contínua. Então eu vou ter, né, algumas moléculas, espaço vazio, moléculas, né? Então eu vou ter regiões de espaço vazio e regiões onde eu tenho moléculas concentradas. Se eu pegar esse volume pequenininho e analisar a minha massa específica, ela vai ser maior do que se eu pegar esse volume aqui, por exemplo, considerando o mesmo volume, né? Então, se eu estiver trabalhando no micro, isso faz diferença. O meu fluido ele não é contínuo. Ele vai ser composto por concentrações de moléculas separadas por regiões vazias. Mas agora, se eu estiver trabalhando com um volume suficientemente grande para estatisticamente ter, sempre que eu pegar um volume daquele tamanho, mais ou menos a mesma quantidade de moléculas ali dentro, eu vou ter daí um ρ praticamente constante, independente do volume que eu pegar, aumentando ou diminuindo, né? Então, qual é o volume mínimo de modo a podermos falar sobre propriedades contínuas? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um ponto C, aqui, um volume qualquer aqui, dentro de um sistema maior. Então, esse meu sistema maior ele vai ter um volume e uma massa. Esse meu ponto C aqui, eu vou ter um volume infinitesimal e uma massa infinitesimal, né? Colocando aqui no x, y, z, esse é o meu ponto C. Ok? Então, o que eu falei, se eu representar isso num gráfico, é o seguinte: eu vou ter aqui o meu dV aumentando, e no meu eixo x, né, e no meu eixo y, eu vou ter uma relação entre delta m, delta v. Então, se eu pegar para um volumezinho infinitesimal bem pequeno, e fizer várias análises experimentais, várias medições, eu posso ter um ponto aqui, eu tenho essa relação, né, de massa por volume, porque às vezes eu peguei poucas moléculas, às vezes eu peguei mais, então isso vai alterar. Quanto mais moléculas eu pegar, né, maior vai ser aqui em cima da minha equação, eu vou ter um valor menor, e vice-versa. Então eu vou ter uma dispersão bem grande. Eu vou fazendo isso de forma que a minha dispersão vai diminuindo até o ponto em que estatisticamente eu tenho um valor praticamente constante, né? Esse aqui seria o meu delta V'. Então a minha definição aqui da massa específica, nesse caso, é aonde o limite para massa e volume, aonde o meu dV tende ao meu dV'. Ok? Então esse aqui é o meu ponto. Isso, para a maioria dos para a maioria dos fluidos, esse meu, vamos botar assim, em vez do, é em torno de 10 a menos 9 metros cúbicos. Certo? Para a maioria dos fluidos que a gente vai usar, esse aqui seria meu volume, né? Se eu pegar abaixo disso aqui, eu já vou ter que trabalhar de forma estatística, né? Levar em consideração as moléculas. Acima disso, eu trabalho com o fluido como um contínuo. Certo? Algumas definições, né? Também que eu posso citar.
A massa específica, que é o que a gente chama de densidade, erroneamente, mas bom, já é um termo aceitar, digamos, se você se falar esse termo, a pessoa vai entender, né? Então a minha massa específica, o que que ela é? É aquela definição. Limite dv, entendendo ó, meu dv', del m, del v, ok? O que que é a minha densidade relativa? Ou massa específica relativa, né? Ou densidade aqui, para usar com cuidado. Meu SG é uma massa específica em relação à massa específica de referência que a gente usa, a da água. Minha massa específica da água que a gente usa, vou botar um ponto e vírgula para separar, H2O aqui, é de 1000 kg por metro cúbico, que é a 4 graus Celsius. Ok? Então é só uma relação entre massa específica do que eu estou estudando e uma massa específica da água. E o meu peso específico, daí é uma relação entre o mg e o volume, que eu também posso chamar só de ρg. Minha massa específica vezes a gravidade. Ok? Aqui eu estou passando alguns conceitos básicos da disciplina, certo? Como eu falei, é só uma introdução, né? O que é o conceito de não escorregamento, né? É observado experimentalmente, é um fato experimental de que se eu tenho uma superfície, essa superfície, e eu tenho um escoamento passando por cima, vamos dizer que eu tinha uma placa plana e eu cheguei com escoamento a um vento forçado, né? Alguma coisa forçada, um escoamento de fluido forçado para cá. No momento em que o fluido encosta nessa superfície, a velocidade dele é igual à da velocidade da superfície. Então eu tenho não escorregamento, eu tenho que o fluido imediatamente adjacente a uma superfície sólida, ele vai ter a mesma velocidade da superfície sólida. Então a gente vai ver bastante isso nos exercícios, essa condição de não escorregamento. Então se eu falei qual é a velocidade de uma placa, eu sei que ali a velocidade é zero, igual a da placa, perdão. Se essa placa ela está estática, então a minha velocidade aqui vai ser zero, né? Essa é a minha condição de não escorregamento. Ok? Um fato experimental aqui. Em relação ao campo de velocidades, né, a gente trabalha muito com isso. Na verdade, eu posso trabalhar com várias formas diferentes. Né? Se eu vou estar trabalhando com um software de computação, eu vou ter campo de pressão, campo de massa específica. É só uma relação entre a propriedade ou não propriedade, dependendo do que eu estou trabalhando, né? Se não for uma propriedade termodinâmica, mas alguma variável em relação ao espaço do meu volume de controle. Então eu tenho em relação ao meu x, meu y, meu z e a um tempo, né? Eu posso ter uma relação ao tempo também. Então vamos dizer aqui, se eu quero o meu campo de velocidade, bom, já está aqui, né? X, y, z, tempo. Então eu posso decompor ele numa componente u em relação ao meu eixo x, v em relação ao meu eixo y e w em relação ao meu eixo z. Né? Isso é bem comum de fazer. O que a gente pode ter a mesma coisa, a mesma definição para uma específica, como eu falei, e para outras propriedades também. Se isso não varia com o tempo, se o meu vt é zero, o que eu estou afirmando aqui? Que eu tenho um regime permanente, né? Regime permanente. Isso quer dizer que não varia com o tempo. Não é tão fácil escrever nessa canetinha. Vamos ver um exemplo aqui, deixa eu pegar.
Eu quero saber qual é o meu campo de velocidades, meu perfil de velocidades ou campo de velocidades em uma tubulação nessa condição. Vamos lá, eu tenho aqui uma tubulação, um tubo, e eu tenho um escoamento em regime permanente dentro dele. Então eu vou desenhar o perfil de velocidades. Eu tenho aqui o meu perfil de velocidades. Deixa eu só colocar os vetorzinhos. Aqui, aqui, aqui. Ok, então eu vou ter o meu centro disso aqui e eu vou estar definindo isso aqui, essa dimensão como R maiúsculo, né? E o meu eixo de coordenadas eu vou colocar no centro. Eu tenho aqui meu X e meu Y, trabalhando coordenadas polares, né? Porque eu estou considerando o duto circular aqui, facilita bastante trabalhar coordenadas polares. Uma dimensão que eu tenho é esse U máximo. É a velocidade máxima que ocorre no centro do meu duto. Então, como é que fica o perfil de velocidades nisso aqui? Na verdade, a gente vai depois desenvolver a formulação para chegar nesse perfil de velocidades. Mas eu vou colocar o que seria a minha resolução, né? Só para a gente visualizar esse perfil de velocidades. Então, eu tenho que a minha velocidade, ela é U função do raio, né? Se eu aumentei o raio, minha velocidade decai até chegar nesses dois pontos que são o que eu falei, condição de não escorregamento. Eu não tenho uma velocidade ali relativa à minha tubulação, porque a minha tubulação, se ela está estática, a velocidade ali é zero, né? Independente disso, a velocidade relativa entre o fluido e a tubulação nesse ponto é zero. E imediatamente acima da minha superfície é zero. O perfil de velocidades que eu tenho para essa condição, né, se for depois desenvolver para um escoamento laminar e tudo mais, a gente vai desenvolver com calma, é o máximo 1 menos R sobre R maiúsculo ao quadrado. Vou botar assim. O que isso quer me dizer? Que se eu tiver R igual a zero, eu vou ter um perfil U igual a... Um perfil não, a velocidade U máximo, né? Que é a velocidade aqui no meio. E se eu tiver R igual a Rzão, R maiúsculo, eu vou ter U igual a zero. Que são essas duas condições aqui, né? Onde ele cresceu para R maiúsculo. Ok? Então esse seria o meu perfil de velocidades. Esse perfil ele pode ter um formato diferente, se é regime laminar ou turbulento, a gente vai ver com calma depois. E esse perfil ele ocorre devido à viscosidade do fluido, aos esforços, às tensões de cisalhamento que ocorrem, né? A gente vai ver também com mais calma ao longo do curso. Em relação às dimensões de um escoamento, ele pode ser classificado como uni, bi ou tridimensional, dependendo das coordenadas espaciais necessárias. Então, aqui eu tenho o quê? Vamos pegar esse trecho aqui. Esse trecho, eu tenho uma mudança no perfil da tubulação, no diâmetro da tubulação. Então, eu tenho uma mudança no perfil de velocidades. Então, eu vou ter esse meu U variando em R e em X, meu perfil de velocidade. Ele vai variar conforme cresce o raio da minha origem, que é o centro, né? E ele vai variar conforme eu ando para frente, X. Deixa eu botar, já que está azul aqui, eu vou botar em vermelho. Ele cresce também conforme o meu X varia, certo? E conforme o raio varia. Se eu levar em consideração que eu estou usando coordenadas polares, que é assim, né? A minha origem aqui no centro, e eu tenho um R que varia em relação a esse θ, né? Mas ele é simétrico. Então eu só preciso de duas coordenadas, o meu x e o meu r. Se eu pegar um r com θ, como está na figura, ou com θ aqui, e for exatamente o mesmo r, a minha velocidade vai ser igual. Se a magnitude do r for igual, a minha velocidade é igual, né?
ele é simétrico ao longo da circunferência, ao longo do meu θ, para r's distintos. Agora, nessa condição aqui, eu tenho um perfil constante, né? um diâmetro constante de tubulação, e eu tenho uma condição de regime permanente, então o meu perfil, não varia com o x, ele varia só com r. Se eu quisesse trabalhar com coordenadas polares, eu ia adicionar uma variável em todos os casos ali, né? Eu ia ter aqui o x mantém, então eu ia ter aqui uma coordenada y e uma coordenada z, se eu olhar uma seção transversal do tubo, a origem. Então, para cada ponto, eu ia precisar de uma coordenada em z e uma coordenada em y, para definir isso aqui. Então, esse meu u, ele ia ser função de y e z, para eu definir. E aqui eu teria um u em função de r, y, perdão, eu ia ter um u função de x, y e z. Né? Então, por isso que simplifica bastante usar coordenadas polares quando eu estou trabalhando com circunferências, com tubulações. Fica bem mais simples, né? Então, vamos para mais alguns conceitos. Primeiro, a gente vai falar sobre linha de tempo. Eu vou comentar agora técnicas de visualização, certo? Essas técnicas de visualização a gente usa, né? Por exemplo, vamos ver mais para frente que tem uma que é usada no túnel de vento. Então, são técnicas para analisar o escoamento e elas têm uma definição um pouco diferente uma da outra. Então, primeiro vamos falar de linha de tempo, né? Eu vou estar analisando partículas, mais de uma, né? Mais partículas, e eu vou estar analisando o movimento relativo delas, de uma com as outras. Partículas adjacentes, vou botar aqui adjacentes, e o movimento relativo. Então vamos considerar que eu tenho 4 partículas. 1, 2, 3, 4. Elas estão adjacentes nesse sentido, e aqui é o meu tempo t0. Ok? Elas são 4 partículas de um escoamento que acabou de entrar em contato com uma placa plana. Aqui é a minha placa plana. Certo? Então, essa partícula aqui de baixo, eu vou ter ela sendo freada pelo efeito de não escorregamento, né? Deixa eu até botar uma outra cor para a condição de... Então, ela vai depois por viscosidade e cisalhamento, ela vai freando as partículas adjacentes até que eu tenho uma condição, digamos aqui no meu T igual a T0 mais dt, essa condição. A minha partícula 1 se manteve, a 2 virou esse 2' a 3, 3' e 4, 4'. Então, elas andaram um pouco, né? Então, essa é uma análise, né? Eu estou analisando as mesmas partículas, como elas se comportam ao longo do tempo, uma em relação à outra, o movimento delas. Certo? A trajetória é um conceito um pouco mais simples até, né, de pensar. Então, se eu quero saber, por exemplo, para onde vão os gases de combustão de uma chaminé, uma termoelétrica, né? Então, eu vou acompanhar o movimento de uma partícula. Uma partícula. Na verdade, vou fazer isso para várias, né, para saber como é que vai ser a dispersão, mas eu quero acompanhar o movimento daquela que saiu, onde é que ela foi parar. Se ela foi mais para cima da atmosfera e o vento levou para longe, se ela ficou numa atmosfera mais baixa e caiu na cidade, né? Então eu tenho problemas ambientais com isso. Então o que eu tenho? Digamos que eu tenho aqui um escoamento, né? E eu tenho aqui a minha partícula no tempo t0 e eu vou acompanhar o movimento dela até um tempo t1, tempo qualquer aqui, né? Digamos que um segundo depois ela fez isso, né? Então eu vou acompanhar a trajetória. Essa é mais simples de identificar, né? Essa definição. Linha de emissão.
Linha de emissão é o que eu uso em túneis de vento. O que eu vou colocar? Eu tenho, por exemplo, um escoamento, né? Eu tenho um escoamento e eu vou colocar aqui, digamos que eu tenho uma mangueirinha, uma seringa aqui, e eu vou colocar um gás que eu consigo visualizar, um gás tingido, né? Alguma coisa com cor, ou só um gás de combustão, alguma coisa cinza, né? Alguma coisa que eu vou conseguir acompanhar. Então, todas as partículas que passarem por esse ponto exato, elas vão estar tingidas, eu consigo acompanhar o movimento delas, né? Então, eu consigo ver essa. Se eu estivesse analisando a trajetória, seria só dessa daqui, mas é bem, bem próximo de uma trajetória, né? Mas eu estou acompanhando o movimento de todas essas que passaram pelaquele ponto, né? Então elas são marcadas. A definição é bem próxima, né? Ah, entre essas linhas que a gente está analisando. O objetivo é visualizar, né, o fluido. Daí eu tenho a linha de corrente. Ela é uma definição, né, seria uma definição matemática. Essa daqui é o que a gente vai obter de um software, né? Ela não é uma técnica de visualização propriamente dita, ela é mais uma definição. O que eu estou falando? Se eu tenho aqui um escoamento, vamos dizer aqui x, y, e eu tenho aqui o meu escoamento. Na minha linha de corrente, eu tenho, na verdade eu tenho que a linha de corrente, ela é perpendicular às velocidades da minha partícula. Então, o que eu quero dizer com isso é que ao ser perpendicular ao movimento a velocidade, né, o vetor velocidade das partículas, perpendicular não, tangencial. Perdão, deixa eu até escrever aqui para não confundir. Tangencial, eu não tenho fluxo de massa atravessando essa linha, a linha de corrente. Ok? Por essa definição. Então eu não tenho fluxo de massa, eu tenho essas velocidades tangenciais, as minhas linhas de corrente, essa aqui seria a minha linha de corrente. Ok? Então vamos avançar. Como eu comentei, né, a linha de corrente ela é conveniente para calcular matematicamente, enquanto as outras três são mais fáceis de gerar experimentalmente. Então são técnicas de observação. Uma linha de corrente e uma linha de tempo são instantâneas, enquanto a trajetória e a emissão são geradas pela passagem no tempo. Ok? Campo de tensões agora. Cada partícula fluida ela pode sofrer alteração de força de superfície, pressão, atrito, que são geradas por contato com outras partículas, ou forças de campo, né? Então, o que a gente tem? Força de campo, por exemplo. Então, vamos botar aqui, ó. Uma força de campo seria, por exemplo, a gravidade, né? Então, como é que a gravidade age? Ela age no volume que eu tenho, né? Então, a força de campo da gravidade atuando sobre um volume dV, ela vai ser ρ g dV, né? Mas a gente vai analisar agora, daí tem várias forças de campo que eu posso ter, eletromagnéticas, né? Mas vamos analisar as forças de superfície, que daí vão gerar as minhas tensões. Ok? Então vamos ver como é que vai, como analisar isso aqui, né?
Então, eu tenho aqui as minhas tensões geradas, porque eu vou ter um ΔF. Sempre cuidem das unidades, né, pessoal? Qual é a unidade de esforço, qual é a unidade de tensão, né? Cuidem disso. Agindo sobre ΔA, uma área infinitesimal. A definição da minha normal é que é o limite da área normal tendendo a zero, da minha força normal pela minha área. Então, pessoal, assim, a tensão normal, no caso de fluido, ela vai ser a minha pressão, né? A minha pressão que está agindo normal ao fluido. E a de cisalhamento, daí é que vai gerar um escoamento, é que vai gerar movimento. Então, na hidrostática, eu vou ter a pressão agindo, né? Normal. Agora, se eu tenho uma tensão de cisalhamento paralela à área de superfície onde eu estou atuando ali, né? Como eu ilustrei antes, daí eu vou ter um movimento relativo entre as camadas de fluido, né? O movimento do fluido. Então, aqui eu tenho a normal, né? Em relação à minha força normal e área, e eu tenho a daí a de cisalhamento, né? Que vai ser a mesma definição. O limite, bem parecida, né? Normal tendendo a zero, só porque agora eu tenho a minha força transversal. Ok? Minha força paralela ali. Então, aqui eu tenho o meu campo de tensões. Então, vocês já viram um tensor de tensões desse em resistências materiais, né? Quando eu tenho XX, quer dizer que é em relação, vamos identificar isso aqui, ó. Meu sigma XX é uma tensão normal. Todos que têm um repetido quer dizer que é normal. XX aqui, eu tenho a minha área perpendicular ao eixo X, né? Essas duas áreas perpendiculares ao eixo X. Depois eu apago as anotações desse slide antes de mandar para vocês, para não ficar muito poluído. Ok? E perpendicular ao eixo e na direção X. Então são os esforços normais. Agora se eu pego o YY, mesma coisa. Perpendicular ao Y, direção Y. Agora o meu tal YX. Vamos achar ele aqui, ó. YX. Ele vai ser atuando na área perpendicular a Y na direção X. Então, perpendicular ao Y, desenho uma área perpendicular, direção X, ok? YX, YX, daí eu tenho os dois, né? Porque eu tenho que ter os pares para o somatório de esforços aqui ser zero, né? Dependendo da condição, não necessariamente, mas eu tenho que ter um equilíbrio aqui no tensor de tensões. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com estática. Então, em relação aos sinais, vou colocar aqui. Aos sinais, como é que eu vou ter, né? Vamos dizer que eu tenho aqui um eixo Y e um eixo X. Aqui eu tenho meu volumezinho. Vou desenhar olhando de frente aqui, eu não vou desenhar em 3 dimensões, né? O eixo Z está escondido aqui. Então, se eu coloco um sigma x como mais 1 newton metro quadrado, o que está significando? Que na face x, direção x, ele é positivo. Face x, direção x, ele é positivo. Que aqui é a minha face mais x, a minha face positiva. Aqui eu tenho a minha face negativa, menos x. Então, na face menos x, direção x, ele vai ser o inverso, vai ser negativo. Eu tenho que fechar os pares, né? Eu tenho que ter o equilíbrio aqui. Então, esse representado fica assim. Se eu fizer o contrário, se eu falar que é um sigma x menos 1 newton metro quadrado, eu vou ter assim, né?
Vamos fazer outro exemplo então. Fazer outra face aqui também, outro elementinho, x, y. Agora eu não quero o normal, agora eu quero o... Vocês têm que ver que essa face aqui é 3D, hein, pessoal. Eu estou olhando, coloquei meu observador aqui, olhando, né, essa face aqui. Então, eu estou olhando de novo ali, eu vou ter agora um tal que eu vou colocar que é de xy igual a 1 Newton metro quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? Face perpendicular a x, direção x, ele é positivo, né? Então vai ser aqui a minha face mais x, que é o mais x, direção x, positivo, para cima. Na face menos x, né, ele vai ser menos o y, daí ele vai ser negativo para cá, para fechar o equilíbrio. Ok? Então, um resuminho aqui. Eu tenho que ter, para indicar o sinal, uma face e uma direção. Né? Então, se a face é positiva e direção positiva, ele vai ser positivo. Se face positiva, direção negativa, negativo, 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 ele vai ser positivo. E negativo, positivo, ele vai ser positivo. Negativo. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então é só tomar muito cuidado com o sinal, né, gente? O que está acontecendo. Tentar interpretar fisicamente o que está acontecendo. Agora, em relação à viscosidade, essa definição, né? Então, para um fluido, as tensões de cisalhamento elas aparecem devido ao escoamento viscoso, aos efeitos viscosos. Então, eu apliquei uma tensão de cisalhamento nele, ele vai se deformar. A camada que está em contato com a placa, por exemplo, aqui nesse caso a superior, eu apliquei um esforço na superior, ela andou. A camada que está em contato com ela vai se deslocar e o fluido que está em contato com essa placa, eu digo, ele vai estar estático em relação a ela e ele vai tentar se deslocar para frente também, considerando que aqui é a minha frente. Ele vai começar a arrastar camadas de fluido subsequentes junto. Então eu vou ter um esforço de um fluido arrastando a outra através da viscosidade, né? Então eu posso dizer que sólidos são elásticos, fluidos são viscosos. Eu tenho esses esforços viscosos que fazem o fluido se deslocar. Se eu não tivesse viscosidade ali, nesse meu exemplo de duas placas planas, se eu arrastar de cima, só a camada de não escorregamento, a camada que está colada nela que vai. O resto vai ficar parado, não vou influenciar o meu fluido fazendo isso, né? E a gente sabe que não é isso, isso não acontece, né? O fluido, na hora que ele está em escoamento, ele mesmo, por efeitos viscosos, vai propagando esse efeito do movimento dele para as outras camadas adjacentes dele. Para um fluido em repouso, eu não tenho tensão de cisalhamento. Se eu apliquei tensão de cisalhamento, ele obrigatoriamente vai começar a se mover, né? Essa é a definição de fluido. Considere o comportamento de um elemento fluido entre duas placas infinitas, como eu mostrei aqui. Ok? Então, vamos fazer elaborar um pouquinho mais esse exemplo. Ok, então eu vou ter, né, que a minha tensão de cisalhamento aqui, aqui eu tenho x, y, então vamos botar yx, né? A face y em direção x, ela vai ser limite da minha área tendendo a zero do esforço que ocorre em x, né, pela minha área y, ok? Então eu posso colocar que é o meu dfx por meu dy. O que está acontecendo aqui? Então, no meu instante zero, eu tenho tudo isso estático. Eu apliquei um esforço, eu vou ter uma movimentação. Então, no meu t0, eu tenho o meu quadrado em mp, vamos botar mnop, vamos botar assim, mnop. No meu instante t1, eu vou ter m' nop'. Meu instante t2, eu vou ter m duas linhas, nop duas linhas. Então eu estou deslocando, né, esse meu volume inicial, ele vai andando para frente e eu vou ter daí o surgimento desse ângulo delta A, né, del A.
Então, isso vai acontecendo ao longo do meu intervalo, vai variando ao longo de delta t, né? Variação de t. Eu quero saber qual é a minha taxa de deformação. Deixa eu trocar a cor aqui. Taxa de deformação. Isso é importante para mim. Ok, então vamos analisar a minha taxa de deformação. Ela vai ser um limite aonde meu tempo tende a zero da relação entre o alfa e o tempo, né? É a relação angular ali. Mas quando eu estou caminhando aqui, surgiu esse meu elemento aqui. Isso aqui eu posso levar em consideração, né? Esse meu dl, porque eu não quero relacionar com alfa. Eu gostaria de relacionar com a velocidade, né, da minha placa. Então vamos fazer uma análise em relação a esse meu delta L aqui. Eu tenho que o meu del L, ele vai ser duas coisas. Ele vai ser, primeiro, o meu y vezes o alfa, né? Aqui é o meu del y, né? E aqui é o alfa. Isso aqui saiu do arco, do comprimento de arco. Comprimento de arco para ângulos pequenos. Ok? Então, eu tenho um comprimento de arco para ângulos pequenos, eu tenho essa definição, né? Eu estou trabalhando numa condição infinitesimal de tempo muito pequeno, né? Então, eu tenho isso aqui. Outra relação que eu posso tirar é du del t, tá? Que eu tenho uma relação entre o quanto que caminhou aqui e o tempo onde essa velocidade agiu, né? Porque a minha placa está caminhando para frente a uma certa velocidade. Então eu tenho essa velocidade empurrando para frente, conforme anda mais tempo, maior vai ser o meu DOL, menos tempo, menor vai ser. É uma relação direta, né? Entre a velocidade e o tempo. Né? Que eu tenho 1 metro por segundo, se eu multiplicar por segundo, eu vou ter em metro, vou ter um comprimento direto. Daí eu posso relacionar essas duas. Vamos colocar aqui em cima. Relacionar essas duas da forma. Eu vou colocar direto assim: du dy igual a d alfa dt, que é a minha taxa de deformação, que é o que eu queria, né? Então eu estou relacionando a minha taxa de deformação com a velocidade e a distância entre as duas placas planas, certo? Eu tenho aqui então que a minha taxa de deformação, vamos chamar de TD, minha taxa de deformação, ela é igual ao meu du dy, que foi o que eu obtive fazendo aquela relação, e ela é uma relação ou proporcional, né, ao meu cisalhamento. Ela saiu dessa minha tensão de cisalhamento, que por sua vez, né, se relaciona à força, ao esforço que eu apliquei. Então eu tenho uma relação entre esses três fatores, ok? Qual é a relação entre a minha tensão de cisalhamento e a minha taxa de deformação, né? Qual é essa relação? Eu posso dizer que a minha tensão de cisalhamento é proporcional ao meu du dy. Quanto maior a minha tensão de cisalhamento, maior vai ser a minha taxa de deformação, né? Mais ele vai andar para frente em relação à espessura, né? Mais eu vou deformar isso aqui, quanto maior a minha tensão de cisalhamento. Então eu quero saber qual é a proporção disso aqui.
qual a proporção. Daí que entra o conceito de viscosidade, né? Então eu posso colocar que para fluidos newtonianos, essa proporção ali, ela é a viscosidade. Então eu vou ter que o meu cisalhamento, né, é viscosidade du dy. Esse foi o desenvolvimento para chegar aqui, né? Então vamos fazer um exemplo. Primeiro, só antes de começar o exemplo, comparar o fluido newtoniano com o não newtoniano, né? Newtoniano eu tenho uma relação direta entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento, né? É linear aqui. Opa! É linear a minha relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento, né? Então a minha viscosidade aparente, ela é praticamente aqui constante, né? Em relação à taxa de deformação, ela não vai mudar. Então eu tenho outros tipos de fluidos. Aqui o plástico de Bringham. Então eu tenho uma taxa de deformação que só começa depois de uma certa tensão de cisalhamento, né? Então eu tenho pseudoplástico, dilatante, eu tenho fluidos diferentes, se comportam de forma diferente. Certo? A gente vai focar muito no newtoniano, né? Então a gente vai ter trabalhar com uma viscosidade constante, pelo menos ao longo da tensão de cisalhamento, né? Ela pode variar, claro, vai variar com as propriedades, vai variar com temperatura, pressão, isso afeta, né, a viscosidade de um fluido, e bastante. Parar para pensar num óleo, né? Um óleo, quando ele começa a aquecer, a viscosidade dele cai bastante, né? Então vamos, por exemplo, uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido. Como mostrado, esse tipo de exemplo, vocês podem parar para pensar, o que é isso aqui? Quando que eu vou usar isso aqui? Se eu tenho um rolamento, né? Eu tenho pode ser só, na verdade, um eixo girando em torno de Mancal, né? Que daí não tem as esferas, não tem nada. É só um eixo em Mancal, vamos dizer assim, de bronzina. Eu vou ter a condição aqui entre os dois, entre o meu eixo e o meu Mancal, eu vou ter um óleo, né? Então, se eu pegar e der um zoom nisso aqui, eu posso aproximar esse meu sistema para estudar ele, para ter pelo menos uma análise prévia dele, né? Se eu tenho interesse em saber o que está acontecendo ali com aquele meu fluido, o meu óleo, eu posso estudar ele assim, né? Como duas placas planas infinitas, paralelas com fluido entre elas. Daí eu tenho que ter daí uma distância bem pequenininha entre elas, né? Mas eu posso fazer isso dependendo da condição. Então eu tenho várias condições também. Eu posso ter aqui vazamento entre duas peças de uma turbina, por exemplo, no selo de uma turbina. Eu posso ter essa condição aqui. Não exatamente essa, porque essa placa de cima está se movendo, então seria mais condição do rolamento mesmo. Uma se movendo em relação à outra. Mas vamos lá. Tem uma camada de líquido para uma pequena altura de camada d. Podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. Ok? Então eu tenho uma distribuição aqui, meu perfil de velocidades, ele é linear. Aqui em cima eu tenho a velocidade igual à velocidade da placa. E aqui embaixo igual à da placa inferior, que é 0. Ok? Tem aqui a viscosidade, densidade relativa, né? Ele pede algumas coisas, algumas a gente vai fazer, outras não. Depois vocês podem dar uma olhada no livro, né? Então vamos começar primeiro aqui. O que eu quero saber para exemplificar o conteúdo? A tensão de cisalhamento na placa superior. Vamos dizer que eu quero saber isso aqui. Ok? Então isso aqui é a minha incógnita. Eu vi que a minha tensão de cisalhamento na placa, ela é mi, né, du
dy. Eu preciso achar então o perfil de velocidade para jogar aqui. E eu sei que o meu perfil de velocidade é linear, né? Então, se o meu perfil de velocidade é linear, como é que eu vou obter ele? Eu posso olhar aqui, eu sei que ele é 0,3 quando o meu y é d e 0 quando o meu y é 0. Né? Então, eu consigo tirar o meu perfil de velocidade aqui. Sei que o meu u em relação a y é 0 igual a 0,3y dividido por 0,3 vezes 10 a menos 3, aqui para passar para metro, né? Isso nada mais é que eu vou falar que né, que é igual a 0,3y sobre d, né? Seria aqui embaixo o meu d. Tudo bem, vamos para frente. Agora eu quero achar isso aqui, né? Meu du dy. Du dy vai ser igual a 0,3 vezes 10 a menos 3. Né? Corta, corta. Então eu tenho que isso é igual a 1000 segundos na menos 1. Ok? Porque o menos 3 vai para cima, né? Mais 3. Então essa é a minha taxa de deformação, né? De deformação. Ok? Então vamos para calcular qual vai ser a minha tensão, né, na superfície. Tensão na placa. Ela vai ser igual ao meu μ. Eu vou colocar aqui só o resultado. Ele pede para calcular, se eu não me engano, né? 65 Pascal segundo. Cuidem das unidades, hein, pessoal? Sempre coloca as unidades para ver se está certo, ok? A gente vai usar o SI. Se não usar, eu deixo indicado, mas sempre escrevam as unidades para saber se não tem nenhuma incoerência. Então aqui eu vou ter 0,00065 Pascal segundo vezes 1000 segundo na menos 1. Isso vai dar 0,65 Pascal, a minha tensão na placa superior, né? Então depois eu tenho que ver qual é o sentido, direção, orientação, como é que isso está acontecendo. Eu tenho que a minha placa ela está sendo a superior, está sendo puxada, né? E a inferior está estática. Eu tenho esse perfil de velocidades, ok? Mas a minha tensão de cisalhamento aqui, ela vai ser agindo na placa no sentido de retardar ela, né? De puxar, de se opor ao movimento dela. Porque imagina, eu estou tentando girar uma placa em cima de, pensem no óleo viscoso, né? Esse óleo ele vai tentar frear esse movimento. E o contrário, no fluido, a minha superfície vai estar puxando o fluido para frente. Então a tensão, a desalhamento, ela ia inverter o sentido dela, né? Então sempre pense fisicamente no que está acontecendo para não se perder. Só para finalizar aqui, a gente vai ver bastante sobre isso, classificação de escoamento, né? Então a gente está aqui, mecânica dos fluidos e dos meios contínuos, né? Fluidos contínuos. A gente tem o estudo dos não viscosos ou viscosos. A gente vai ver qual é a diferença de trabalhar com fluido não viscoso e viscoso, quais são os prós e contras, né? Muitas vezes a gente vai estar trabalhando com um fluido quase inteiro não viscoso, mais uma região viscosa, que é a região da camada limite. A gente vai ver um pouco sobre isso. Dentro do viscoso, devo ter laminar ou turbulento. Para o não viscoso não se aplica, né, porque se ele é não viscoso, ele já vai ser turbulento. O que transforma o regime em laminar é justamente a viscosidade. Mas a gente vai ver com mais calma isso depois. E eles podem ser compressível ou incompressível. A gente vai estar 99% aqui dentro dos estudos vão estar aqui dentro, né? Incompressível,
me engano, e no incompressível. Compressível é quando eu estou trabalhando com escoamento supersônico, foguetes, né? Então a gente não vai ver tanto sobre isso, sobre compressível. E eu posso ter um escoamento interno, que é, por exemplo, dentro de uma tubulação, ou escoamento externo, né? Se eu estou trabalhando com um exemplo, a placa plana e o escoamento externo, né, passando pela superfície dela. O que seria esse estudo de uma placa plana e um escoamento passando por fora? Eu posso estar aproximando uma região de, por exemplo, um perfil de uma asa, né? Então, a asa de um avião, ela é um escoamento externo, quando eu não tenho esse escoamento confinado. O interno eu tenho ele confinado. Então, eu tenho um escoamento laminar, turbulento, interno, externo, né? Compressível e incompressível, a gente vai ver um pouco sobre isso. Não viscoso ou escoamento viscoso. Certo, aqui eles se interligam, né? Eu posso ter viscoso compressível, eu posso ter não viscoso interno, né? Então eles voltam a se ligar. Pessoal, ficou um pouco extensa hoje, né? Mas tinha bastante coisa para passar de conceitos fundamentais da parte da introdução. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. O grupo de WhatsApp já está aí. Vamos movimentar o grupo e eu vou colocar já uma lista de exercícios. Tem que elaborar ainda para vocês, e semana que vem daí a gente entra na parte de estática dos fluidos, certo? É uma disciplina extensa, então a gente tem pouco tempo para isso. Eu tentei dividir de uma forma um pouco mais agradável, né, que desse, mas ainda assim vai ficar um pouco corrido, certo? Ainda mais nesse formato APNP. Mas vamos fazer o que dá. Um abraço, pessoal, até a próxima.